Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de Word, tá? Nessa primeira aula, eu queria informar para vocês algumas coisas sobre o Word, né? A gente tem o Word, a última versão dele é a 2019, que está sendo comercializada junto com o Office 365, né? E aqui no curso a gente vai usar a versão 2013 que a gente tem instalado no nosso computador, tá? Dependente da versão que você tenha, que seja mais atual ou mais antiga, você vai conseguir utilizar bem o nosso curso para fazer as tarefas, né? Porque o curso é voltado para educadores, né? Então, as atividades que a gente vai ensinar aqui, você vai conseguir fazer em qualquer versão do Word, tá? O Word é um processador de texto criado para se escrever no computador, é isso que o processador de texto faz. Ele foi lançado em 83 pela Microsoft, né? De lá para cá ele vem tendo algumas atualizações, algumas variações no perfil, na visualização dele, né? E na forma de trabalhar com ele, mas nada que impeça o nosso curso de funcionar bem, tá? Aqui nessa primeira fase a gente vai ver onde você encontra o Word no seu computador, né? De maneira geral, você já vai ter aqui o ícone, né, na área de trabalho com o próprio programa, né? Ou o arquivo dele, tá? Ou você vai ter ele fixado aqui na sua barra de tarefas, né? Como o ícone também, onde você vai clicar e ele vai abrir o programa para você. Ou o mais comum, né? Quando você está com um computador que você nunca usou o Word, ou é um computador novo, que você ainda não usou ele vai estar aqui no menu iniciar, que fica nesse botão no canto inferior direito, né? Esse botão do Windows aqui, com o símbolo do Windows, menu iniciar. Ao clicar, ele vai te dar um menu, tá? Na maioria dos casos, esses menus aqui vêm com os programas que você mais utiliza aqui no início, fixado, tá? No caso do Word, ele vai estar sempre numa pasta da Microsoft, tá? Então, na letra M, ele organiza por ordem alfabética, né? O menu. Na letra M aqui você vai ter a pasta Microsoft Office 2013. Esse 13 aqui, esse 2013, vai mudar de acordo com a sua versão, tá? Então ele pode ser 2016, 2010, 2019. Então aqui vai ser independente disso, tá? Você vai abrir, ele vai te dar todo o pacote Office em ordem alfabética. Você vai clicar no Word e ele vai abrir o programa para você, ok? Ao abrir o programa, ele vai te dar uma tela inicial, tá? Que é para saber o que você quer fazer. Então, essa tela inicial vai constar o quê? Vai ter aqui na lateral os recentes, né? Os documentos que você vai estar utilizando por último, para que facilite você encontrar eles, né? Aqui, ó, na hora que você passa o mouse aqui em cima, ele tem essa taxinha, esse pin, né? Que você pode fixar o arquivo aqui, ó. E aí você não precisa ficar procurando nessa lista ou não precisa ficar procurando o arquivo toda hora para abrir. Ele já salva aqui onde está o arquivo para você utilizar. Só clicar aqui, ele vai abrir o arquivo para você, tá? Você pode tirar ele e deixar ele na lista normal. À medida que você vai usando essa lista, vai mudando de lugar, tá? Aqui do meio, aqui, ó, você tem vários modelos já pré-prontos, pré-formatados pela equipe da Microsoft, né? Então, eles te dão alguns modelos de algumas coisas aqui. Então, você pode clicar em cima desses documentos já pré-prontos e só utilizar, né? Só fazer as alterações do texto para o texto que você precisa colocar, ok? A gente vai utilizar o documento em branco, tá? Essa é a tela do Word, tá, pessoal? Então aqui você tem toda a tela, a mesma estrutura para todos os programas da Microsoft, né? Do pacote Office da Microsoft. Então aqui você vai ter a barra de títulos, tá? Aqui vai constar o nome do documento quando você salvar, vai vir para cá o nome do seu arquivo, tá? Aqui na direita você tem alguns botões que no canto superior direito você tem alguns botões, né? Que é o fechar. Esse botão aqui ele tem dois nomes, maximizar ou restaurar. Tamanho, restaurar tamanho, seria isso daqui, ó, deixar a tela um pouco menor, tá? E aí você consegue usar outra área do seu computador. E aqui ele vai ter o nome agora de maximizar, que é deixar a tela cheia do seu computador, ok? O minimizar, ele não fecha o programa, tá, pessoal? Ele deixa o programa funcionando, rodando, e traz aqui para a barra de tarefas, onde você pode dar um clique e ele volta a funcionar, ok? Esse botão aqui da faixa de opções é para você esconder essa faixa de opções aqui. Você tem um computador com a tela pequena, ou você quer fazer outra coisa que você precisa que o documento fique maior na sua tela, você pode vir aqui nesse botão, ó, e ocultar a faixa de opções, que é toda essa área aqui de cima, tá vendo? Ó? Então você ganha a área de trabalho aqui na sua tela, ok? Para voltar, como é que você faz? Mesma coisa, só clicar no botão, mostrar guias. Esse mostrar guias, ele só deixa as palavras do menu aqui, ó, em cima. E aí, quando você clicar no menu, ele vai te dar as seções de trabalho desse menu, tá vendo? E aí você pode utilizar. Aí você clica de novo, ele fica só as palavras. Aí você pode clicar e fixar aqui no canto também, ó. Tem essa opção aqui, tá? Que ele já fica fixo, direto, tá? Ou você pode vir aqui, ó.
você está com mostrar guias, né? E aí não está legal, você quer ver as seções, você vem aqui, ó, e mostrar guias e comandos. E aí ele vai te mostrar todas as seções de comandos, ok? Aqui no canto superior esquerdo, a gente vai ter o símbolo do Word, que é a mesma coisa. Quando você clicar, ele vai te dar as mesmas coisas que estão do lado direito, mais algumas opções de mover, tá? Esse mover aqui é quando a tela não está maximizada, você consegue botar ela do lado do outro da tela para fazer algum trabalho, tá ok? Também tem a opção fechar por aqui, tá? Então todos os botões estão desse lado aqui, ok? Aqui, ó, a gente já tem uma barra de acesso rápido. Essa barra de acesso rápido é para você facilitar alguns atalhos, né? Que você não precisa ir no menu para acionar eles, tá? Então você vem aqui, ó, botão direito, você tem aqui como escolher quais comandos você quer colocar aqui, e nessa lista pré-formatada você também tem como ter um novo botão, tá? Então aqui, ó, tirei o botão salvar, que aí para eu salvar agora eu tenho que vir em arquivo, salvar, e escolher o que eu vou salvar. Com a barra de acesso rápido, você vem aqui, coloca o salvar, esse disquetinho roxo, tá? Então aí só você clicar aqui em cima já salvou o seu documento, você não precisa ir lá em arquivo, ok? Aqui são as guias de menu, tá, pessoal? Guias ou abas, né? Algumas pessoas gostam de chamar de abas, eu gosto de chamar de guias do menu, né? Essas palavras são os menus do Word, tá? Então começa aqui em arquivo, termina aqui em exibição, ok? A gente vai ver mais a fundo cada um deles durante o curso, tá? Aqui a gente tem esse botãozinho entrar, tá? Esse botãozinho entrar é você ter uma conta da Microsoft, do Outlook, do Hotmail, do Skype, tá? Você consegue utilizar isso daí para salvar esses documentos na nuvem mais facilmente, ok? Mas isso daí a gente também não vai adentrar muito nessa parte. Cada partezinha dessa aqui do menu vem dividido com essa linha, tá vendo? Então os menus são divididos por seções. Seção da área de transferência, seção de fonte, seção de parágrafo, seção de estilo, seção de edição, aqui no menu página inicial. Então, para cada uma dessas daqui, você vai ter, para cada palavra dessa do menu, você vai ter seção para fazer alguma coisa, ok? Então, a gente vai ver as partes que a gente vai utilizar no curso aqui, à medida que for desenvolvendo as atividades. Na página inicial do menu, a gente vai ter a seção com o botãozinho aqui no canto inferior direito, ó. Então, aqui no canto inferior direito de cada seção, você tem um botãozinho, tá vendo? O menu que tiver a seção com esse botãozinho, significa que ele tem mais opções. No caso da área de transferência, ele tem a área de transferência. E aí, aqui, ó, você consegue ver os Ctrl+C e Ctrl+V. Então, se você fizer 3 Ctrl+V e o último você já usou e quer usar o primeiro que você fez, se você estiver usando essa ferramenta aqui, você vai conseguir ver o primeiro que você fez e vai colar ele. Porque às vezes você consegue colar só o último Ctrl+V feito. E aqui não, ele guarda alguns Ctrl+Vs, tá? Aqui nas fontes, ó, você vai ter mais opções de formatar fonte e tal, fazer a configuração que você quiser, definir padrões, efeitos de texto e tal, tem mais avançado. Então, isso daqui tudo você consegue fazer toda vez que o menu apresentar esse botãozinho aqui, tá? Então, você vai ter sempre essas opções aqui. Na parte daqui da área de trabalho, que é o palco, né? Que é o palco do programa, que é a área de trabalho onde você vai fazer o trabalho, você tem as réguas na lateral, tá? Você pode exibir ou esconder essas réguas, mas no geral ele mostra, tá? Essas réguas aqui, ó, eles têm essa marcação cinza, essa mancha cinza aqui nessa régua. O que significa essa mancha cinza? Essa é a área que está sendo delimitada para cabeçalho e rodapé e margem, tá? Então, margem superior, margem da esquerda, margem da direita, margem inferior, tá? Então, é aqui que ele vai te mostrar como é que está sendo utilizada essa margem. Essa margem tem uma área específica no menu para você fazer a configuração dela. Mas você também consegue fazer essa configuração por aqui, tá? Ó, e ela vai interferir tanto na sua área de impressão aqui da página, quanto no cabeçalho do rodapé do seu documento, tá? Então, aqui, cuidado na hora de utilizar isso daqui, porque vai influenciar no resultado do seu trabalho, tá? Por padrão, o Word vem com uma folha A4, tá? É impossível você pagar essa folha aqui, ela sempre vai existir, mesmo ela estando vazia, ela sempre vai existir aqui para você. E aí você pode alterar essa configuração, mas sempre vai ter uma folhinha aqui para você trabalhar, tá? Aqui na parte inferior do Word, a gente vai ter essa barrinha azul, tá? Onde ele vai te dar algumas informações. O número de páginas, ele vai te dar qual página, como é que você pode navegar por isso daqui, tá? Ele vai te dar as palavras que tem no seu documento, quantas palavras, quantos caracteres, sem espaço e com espaço, porque o espaço também é um caractere, tá, pessoal? Então ele conta isso tudo para você, conta os parágrafos, as linhas, tá? Então isso tudo aqui ele faz. Verificação ortográfica, pessoal. Número erro de revisão de texto. Isso daqui é a verificação ortográfica do Word, tá? Que
que é essa revisão aqui, ó. Então ele vai fazendo a revisão das palavras e tal, e aqui ele vai te dando algumas informações, ok? As macros, pessoal, é uma ferramenta muito legal que tem no Word, a gente não vai ver ele no curso, mas ela serve para automatizar algumas atividades dentro do pacote Microsoft do Word, né? Nesse caso aqui, ele faz algumas automatizações dentro do documento que você cria e habilita ele, mas nesse caso a gente não vai ver, ok? Aqui a gente tem os modos de leitura e a barra de zoom, tá? Então aqui no modo de leitura, ele vai te dar como se fosse um livro, tá? Vai te dar várias páginas, seus documentos em várias páginas, os textos em várias páginas, você vai conseguir ler como um livro, vai ter o botão de avançar e voltar dos dois lados, né? E aí você vai conseguir ler seu documento melhor, ok? Tá vendo que ele esconde todas as outras ferramentas? E aqui ainda você consegue deixar na tela de leitura toda e tudo, tá? Então aqui, ó, você consegue aumentar isso daí ainda, tá? A barra de layout de impressão, né, que é o mais comum, é o mais normal você visualizar o Word assim, tá? Que é como vai sair na impressão. E o layout de web, tá? O layout de web é como se fosse página de internet, ele vai te mostrar corrido todo o texto, ok? Aqui a gente tem a barrinha de zoom, você pode aumentar e diminuir esse zoom. Esse zoom é mais para aproximar e distanciar a folha, né, de você, para você ver como é que tá ficando as coisas. Então, é aqui que você faz. E temos a porcentagem de zoom. Essa porcentagem de zoom, quando você clica nela, ela te dá essa tela aqui com as opções de zoom. Então, você pode configurar de acordo com o que você precisar aqui, ok? Pessoal, por hoje era isso que a gente tinha para a primeira aula. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais.